Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso espaço SustentaCast, um podcast feito para você que se preocupa com conteúdo, com qualidade, com diferença, com diversidade. Esse nosso espaço nós vamos abordar esses temas: saúde, meio ambiente, cultura em geral. Enfim, vamos trazer convidados muito especiais que vão trazer bastante conteúdo de qualidade por pessoas que fazem diferença. Então vem para cá, seja bem-vindo e vamos lá para o nosso SustentaCast. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de ter uma das pessoas mais ilustres que eu tive a oportunidade de conhecer, a Eloá Bellinigucci. Então, e hoje que é o nosso primeiro programa, eu fiz esse convite especial para ela, porque é uma pessoa da qual eu tenho maior respeito, maior afinidade. Então, estou muito feliz com a sua presença hoje, Eloá, muito obrigado por ter aceitado. Antes da gente começar, quero estar agradecendo o espaço aqui da Rádio Guarani, o pessoal aí, todo mundo que está nos assistindo. Nos acompanhem, nos sigam, segue a gente lá nas redes sociais, compartilhem, comentem. A sua audiência, a sua participação é fundamental para o sucesso do nosso programa, tá bom? Vamos lá então. Hoje nós estamos então com a Eloá Bellinigucci. Ela é casada com o senhor Alcides José Gucci, mãe de 3 filhos, 5 netos, formada em letras e pedagogia, com administração escolar, pós-graduada em literatura brasileira, formada em piano pelo Conservatório Municipal de Jundiaí. Musical? Desculpa. Regente do coral Canto em Canto, formada por alunos do ensino médio da Escola Gandra nos anos de 2000 a 2005. Rotariana desde o ano de 2005 e atualmente é presidente da Associação de Educação do Homem de Amanhã de Várzea Paulista, Guardinha. Ufa! Eloá, pensa o quê? A mulher é braba. Vamos lá, Eloá. Que prazer tê-la aqui. Muito obrigado. O prazer é meu. Agradeço, né? A honra de estar aqui no primeiro programa, né? E vamos lá. Vamos lá. Eloá, vamos começar então. Fala um pouquinho de você. Você já é uma pessoa bastante experiente, né? Da área de educação, é rotariana, foi do coral, atualmente está na Guardinha. Me fala um pouquinho de você, como que foi a sua formação, como foi em casa. Eu sei que seu pai é uma figura ilustre também, uma pessoa que também tive o prazer de fazer uma apresentação no passado em relação a ele, né? Então fala um pouquinho aí de você, sobre a sua infância, como que foi, quem é Eloá? Bom, meu pai, ele era dentista em Jundiaí, uma família de dentista. O irmão dele, quando meu pai nasceu, o irmão dele já era dentista, né? Então, naquela época, era uma profissão que dava para bancar uma família com folga, sem a mulher trabalhar fora, né? Entendi. Então minha mãe foi aquela mãe que cuidou das filhas enquanto ele trabalhou, né? E ele conseguiu pagar a faculdade de 4 filhas, né? Quando eu fiz em Ribeirão Preto, ainda morava fora, ele pagava 2 faculdades para mim. Nossa. E tudo isso era daquela época, né? Do trabalho dele como dentista. Porque hoje em dia já a vida é bem mais difícil, né? Bom, eu quis ser professora sempre, né? Meu pai queria que eu fosse médica e eu não quis. Eu queria ser professora a ponto de ele querer que eu fizesse o científico, não me deixou fazer magistério. Eu fiz o primeiro científico, repeti de ano. Científico, desculpa, me ajuda. O científico era o ensino médio voltado para ciências biológicas. Nossa, né? Era assim, no GEVA. E eu fiz o primeiro ano, repeti, porque eu queria fazer magistério. Repetiu? Repeti de ano. Por que quis? Porque quis. E falei para ele, vou repetir de novo, se o senhor não me deixar fazer o magistério.
Aí ele deixou, fiz o magistério, fui fazer letras, pedagogia e me voltei para a área da educação, que eu trabalhei do primeiro ao último dia amando o que eu fazia. Nossa, Né? que Então, bacana. eu ainda, minhas alunas, eu tenho alunas até hoje, que eu tenho contato, a gente se reúne e ficou assim um elo muito grande, né? E eu dava aula em magistério, principalmente, mas dei aula em ensino médio e magistério. E foi diretora também? Fui Exerceu a função de diretora diretora? na mesma escola, viu? Eu dei aula 23 anos, no 15 de outubro, em Campo Limpo. Sim. E lá eu fui diretora 3 anos. Olha. Né? Aí voltei para o magistério, fui para o Gandra, onde eu me aposentei. E foi lá no Gandra que teve a oportunidade de participar do coral, é isso? Isso. Foi regente? Eu fui regente, que foi assim, eu dando aula de literatura, quis montar uma peça de teatro e aí tinha que ter música. E tinha um piano lá. Então eu comecei a ensaiar os alunos e deu certo, eles gostaram e eu acabei montando esse coral. Esse coral a gente apresentou até no Bolitiama, fomos para São Paulo, apresentamos para o Mário Covas. Né? Então, Mário Covas quando ele era governador? Quando ele era governador. Olha que legal. Né? Então foi assim uma coisa muito legal, os alunos adoravam. E, então eu era professora e quando terminavam as aulas eu ficava lá para ensaiar o coral. Né? Que fantástico. Então foi isso que a minha vida profissional. Né? Aí veio a aposentadoria. Eu me aposentei assim, estava na hora de aposentar, mas eu me aposentei gostando do que eu fazia. Né? Não estava cansada, quer parar, nada disso. Era assim uma alegria cada dia que eu dava aula. Saí de lá e, para matar a saudade das aulas, eu dava aula na Guardinha como voluntária, dava aula de literatura. Então nesse período aí já tinha envolvimento com a Guardinha. Eu tive envolvimento desde a fundação da Guardinha. Que foi, hein? Que foi em 95. Né? E quando a Guardinha começou, eu era voluntária, Certo. né? Dava aula também, fazia lanche, fazia uniforme para eles, porque eu gosto de costurar, tudo isso eu fazia. E então eu sempre trabalhei na Guardinha como voluntária. Teve uma época que eu dava aula como voluntária também, mas eu dava aula semanalmente, né? Porque para matar a saudade de ter aposentado e não ter mais os meus alunos. Que legal, né? que legal. E hoje, então, eu atualmente sou presidente lá, não dou mais aula, mas tenho saudade ainda. Dizem que uma vez professor sempre, né? É verdade. Tá na veia, né? Fui diretora, fui supervisora de ensino, mas o meu dom mesmo é dar aula. E fala pra nós aqui, Eloá, como que foi, pra quem não conhece, tá? Pro nosso espectador aí que tá assistindo, que não conhece a Guardinha, o que é a Guardinha? Então, a Guardinha, quando ela começou, chama Guardinha por causa de guardar carros, né? Tomar conta de carro, e aí pede um dinheirinho. Então, a molecada fazia isso aqui na Várzea. E aí, o Rota de Várzea resolveu montar um grupo desses jovens que estavam aí pela rua para poder dar uma ocupação para eles. Aí começamos a dar aula, desde aula de postura, de tudo isso, né? E sem arrumar um emprego. Aí aos poucos, conforme foi dando certo, aí a gente começou a conseguir algum emprego para eles, em banco, para... Como office boy, né? Tal, auxiliar de escritório, coisa do tipo. Então é mais ou menos isso que foi acontecendo. Não existia ainda a lei do menor aprendiz, não existia nada disso. Então a gente foi fazendo
E isso foi fazendo parceria com o comércio, com a indústria, né? E depois veio a lei do menor aprendiz, a gente se adequou e continuamos até hoje oferecendo para eles a oportunidade do primeiro emprego, né? Então ele trabalha e ao mesmo tempo ele trabalha 4 dias por semana e 1 dia por semana ele vai na guardinha, onde ele tem todas as orientações sobre vários assuntos, informática, inglês, sobre... O que mais? Você trabalha lá com... Você também ajuda a gente? Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pela guardinha, porque eu também fui aprendiz. Nessa fase inicial, só que eu era de Jundiaí. Eu fiz lá, porque eu fiz no ano de 94, quando aqui estava fundando, estava começando. E eu trabalhava numa empresa chamada Telha Jundiaí. Na minha época era um pouco diferente. E a gente usava aquela roupinha azul e tal. E fazíamos algumas coisas que eu vejo que a garotada hoje da guardinha ainda faz, que é cantar o hino nacional, entoar o hino nacional, fazer a formação. A questão da disciplina era muito forte, o respeito à hierarquia. Em que ponto você acha que é importante essa questão dessa conduta, desse respeito, dessa postura que essa garotada hoje da guardinha e que sempre teve no histórico da guardinha, até que ponto isso é importante na formação deles, na carreira deles, para a vida deles? Olha, eu acho que faz toda a diferença, né? Quando a gente vê um guardinha na rua, a gente já sabe que ele é. Porque ele tem a postura, até o jeito de andar, o jeito de se comportar, de cumprimentar as pessoas, enfim, a gente percebe que ele já é um adolescente trabalhado, né? Ele já está sendo preparado para o mundo lá fora. É isso que eu acho importante. Então, ele aprendeu o respeito, aprender, obedecer, até isso. Eles gostam. Por incrível que pareça, mas eles gostam, não é? Que bacana. Eles gostam legal. de obedecer, gostam do civismo que eles aprendem lá, aprendem o gosto pela pátria, tudo isso é importante para a vida deles. Que legal. Eu acho que faz a diferença depois, quando ele vai para o primeiro emprego, numa entrevista, ele está um passo à frente dos outros jovens que não tiveram essa orientação, né? Então... olhando alguns números da guardinha, são números bem curiosos. Na instituição, a guardinha já atendeu ao longo desses quase 30 anos, né? Já atendeu mais de 3 mil jovens, em torno de 2 mil e alguma coisa, quase 3 mil jovens já foram atendidos, já passaram pela instituição. Hoje está em algo em torno de 130, né, aprendizes e quase 200 estagiários, né? Esse é mais ou menos isso o número, né? É mais ou menos. E ainda tem a formação de jovens, né? Então, aí vamos lá, eu queria entender um pouquinho para o nosso espectador que está em casa, né? Como que funciona, como que faz para o adolescente ter acesso a todo esse mundo do mercado de trabalho? Porque a gente sabe que hoje a realidade do nosso país não é simples, né? Não é fácil. Principalmente para quem é jovem e está buscando uma primeira oportunidade no mercado de trabalho. Se não tiver uma indicação, se não tiver uma instituição, se não tiver um caminho, é muito complicado ele se inserir nesse universo. Como que é esse processo de chegar na guardinha? Como que é? Hoje está sendo assim. A gente tem um curso que é Formação para o Mundo do Trabalho, né? A gente fala FMT. A gente convida esses jovens nas escolas e tudo para que eles façam um treinamento para o primeiro emprego. Esse treinamento ele vai aprendendo desde postura, como se vestir, como falar, e junto com isso ele vai aprender um pouco de informática, enfim, ele vai aprender tudo o que vai ser preciso, vai ser cobrado dele numa entrevista, por exemplo, de primeiro emprego. Esse curso é feito em
3 meses. São 3 meses, né? 4 meses. 4 meses. São 4 meses e eles... É gratuito? No decorrer, Ou é pago? Gratuito? É gratuito, é bancado pela guardinha. Olha que né? legal. Professores, alguns são pagos, a maioria é voluntário, palestrantes que vão, e aí eles, conforme vai surgindo a oportunidade de emprego, a gente vai vendo o perfil do aluno para a gente poder mandar para a entrevista. Fantástico. E é aí que começa. Se ele for aprovado numa empresa, aí ele começa a fazer parte do menor aprendiz. Aí ele vai ser guardinha. O guardinha, ele só é guardinha quando ele tem um emprego e um vínculo de emprego com a guardinha. Então, essa garotada, eles se inscrevem, todos que se inscrevem de maneira universal, todos que se inscrevem podem cursar, eles fazem o curso, que é um curso preparatório, né, se eu entendi bem, é um curso preparatório para o mundo do trabalho, por isso chama FMT, e na qual eles têm todos os subsídios, tudo aquilo que ele precisa de pré-requisitos básicos para poder entrar no mercado. Isso. Fantástico. Então, para você, né, jovem, que está em casa, que está os pais assistindo, enfim, que quer entrar na guardinha, é só... geralmente são 2 janelas que é feita a inscrição, não é? De inscrição, período de inscrição? Inscrição, isso. É só entrar no site lá, guardinha.com.br, que lá no período de inscrição tem um formulário, ele é totalmente gratuito, é só preencher. Depois tem um processo, né? Tem um procedimento aí que tem as entrevistas, não é? Depois que ele se inscreve e ele começa, ele vai passar pelo assistente social, passa pelo psicólogo. Então, para que se vá conhecendo o perfil dele, para saber para onde direcionar. Encaminhá-lo, né? Encaminhar esse Bacana. É legal isso, porque tem uma equipe multidisciplinar que traça o perfil, que acompanha e vai encaminhando o jovem de acordo com a sua aptidão e de acordo com a demanda da empresa. Exatamente. Muito legal, muito legal. Ó, moçada, para vocês que chegaram aqui agora, ó, esse é o nosso podcast do Kleber Cruz, hoje com a super convidada nossa, Eloá Bellini Gucci, que está nos brindando esse momento aqui, trazendo um pouquinho dos seus conhecimentos, a sua experiência para você aí, tá? Eloá, ainda falando sobre a guardinha, vamos lá. O que você acha que faz a grande diferença aí na vida dessa rapaziada ou na vida da família estar numa instituição como a guardinha? Olha, primeiro, como filho, né, eles mudam o comportamento em casa, então isso já é muito importante. Fora o fato dele trabalhar, ele ter o dinheiro, ele levar para casa, muitas vezes é o único na casa que tem um salário. Uma renda fixa, né? Então isso é muito importante, mas não só isso. O relacionamento dele em casa, com os amigos, ele na escola, eu mesmo quando eu dava aula, na guardinha, eu dizia assim, eu duvido que vocês sejam tão bons assim lá na escola. Por quê? Porque na guardinha eles têm um interesse, eles têm um objetivo que é diferente da escola. Então a cobrança nossa na guardinha pode existir de uma forma mais firme, porque ele tem interesse em continuar lá. E às vezes na escola não. Ele está lá porque ele tem que ir, né? Não porque ele quer. Então essa é a grande diferença. E essa ponte, esse relacionamento entre instituição que está voltada, levando ele para o mercado de trabalho, e a escola, tem algum vínculo, tem alguma ligação? Entre a escola e... Isso, e a instituição. Sim. Ele tem que frequentar a aula, ele tem que tirar notas boas. Tem que ter um certo rendimento em sala de aula. Se ele não for um bom aluno, ele é desligado da guardinha. Então existe um acompanhamento dos nossos profissionais na guardinha, coordenador pedagógico, tem diretor, tem psicólogo, todos esses eles acompanham. Se ele tiver algum problema,
tenta-se resolver o problema dele. Mas se ele tiver problema por desinteresse Sim. ou alguma coisa assim, ele é desligado da guardinha. Então existe... É importante, essa- é importante porque tem que conciliar, né? Tem que administrar, tem. né? O trabalho, o às vezes, estudo. Aham. porque às vezes eles podem achar, eu estou aqui na guardinha, vou começar a faltar da escola. Aí é que peca, né? É, porque existe realmente, a gente, não quem está resguardado como uma instituição como guardinha, mas às vezes a gente vê muito, né? Principalmente em noticiários, comentar que a evasão escolar está muito relacionada à questão do trabalho e tudo mais, e isso não acontece, obviamente, na guardinha, porque, pelo contrário, tem que estar vinculado às coisas. Muito bom, muito bom. E hoje, a entidade, qual que é a principal demanda? A gente sabe que uma instituição filantrópica, como a Guardinha, né, demanda custos, demanda investimento, nada cai do céu, né? Você tem profissionais, tem professores, tem água, luz, energia, telefone, internet, tudo, né? Tudo tem custo, tudo tem preço. Então, primeiro, como que é essa questão da sustentabilidade econômica da entidade, como que ela sobrevive? E segundo, qual é a maior demanda da instituição hoje? Olha, ela sobrevive, o guardinha, ele recebe um salário e esse salário é provisionado. Então tem uma parte que ele recebe e uma parte que fica para a instituição para pagar todos esses gastos, né? Sim. Então eu acho que essa é a parte mais importante, porque tem o professor, tem que pagar o professor. Sim, tem os custos, não é pouco. Né? Então ele recebe, por exemplo, um salário mínimo, mas a empresa que o contrata, ela paga para a guardinha. A guardinha é que paga o aprendiz. Sim. Né? Então, é dessa forma. Então, a empresa parceira que investe no jovem, investe na qualificação e na qualificação através da guardinha. Isso. Legal. Né? E a gente está ampliando. Agora nós estamos em Jarinu, em Itupeva, né? Nós temos também vários de Campo Limpo, temos de Cajamar. Então a gente está abrangendo toda essa região, né? É uma instituição que se tornou referência na região. Isso. Hoje a Guardinha está atendendo as cidades de Várzea Paulista, Jundiaí, Cajamar, Itupeva, Jarinu, né? E tem até alguns jovens de outras regiões, como Francisco Morato, Franco da Rocha, que eventualmente participam do processo aqui também. Isso. E aí nós temos os estagiários, né? Sim. Que também é uma novidade. Isso faz 2 anos mais ou menos que a gente começou com estagiário. Então são jovens que já estão em faculdade e que eles fazem o estágio através da guardinha. A gente arruma para eles os locais para eles estagiarem, eles ganham e ainda conta como estágio. Existe uma parceria com as faculdades, então eles trabalham, ganham e ainda conta como estágio. Aí, ó. Então essa é uma novidade. Muito bacana. Então você que está em casa assistindo, que é universitário, que está em busca de uma oportunidade, tá aí, tá a Guardinha, entre em contato lá. Tem um banco de talento, né? A gente tem um recrutador lá que faz esse trabalho de selecionar, recrutar e encaminhar. Então você que e sempre tem, né? Sempre tem muita demanda de estágio, né? Sim. E então que está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho como estagiário também está aí, principalmente no universitário, né, que tem uma demanda bem bacana. Fica aí a dica para você entrar em contato com a Guardinha e se cadastrar e participar aí dessa. E são várias faculdades, não é? É pedagogia, então na educação, aqui tem uma parceria com a prefeitura de Várzea Paulista, né? Então faz pedagogia, vai trabalhar em escola. O outro faz, dependendo da faculdade, ele é direcionado para o local próprio para ele, né? Então isso é bem interessante. E aí já não é mais o menor aprendiz, pode ser maior de idade, tranquilamente. Se ele estiver numa faculdade, ele pode ser um estagiário.
Muito bom, excelente. Me responde, qual que é a maior demanda hoje da entidade? O que a entidade precisa hoje? Olha, na verdade ela precisaria de um prédio próprio. É verdade, o prédio é Né? do Rotary, né? O prédio é da Casa da Amizade, né? Vinculado ao Rotary. E a gente teria que expandir um pouco mais para poder atender todos esses jovens. A gente gostaria de que tivesse mais sala de aula, que tivesse um refeitório, tudo isso, né? Certo. Então, essa é uma das coisas. Uma outra coisa que a gente conseguiu, graças a você, né? Foi feito um projeto com a Provida. Sim. E foi conseguido computadores, muitas coisas através do Provida, um projeto bem grande. A gente está para receber agora em junho, que é uma novidade. E essa era uma demanda bem grande que a gente tinha, computadores já mais antigos. Sim, precisava atualizar, né, os Tinha que equipamentos. atualizar. E graças a Deus e a você. Obrigado, muito Eu gentil. agradeço muito de você Imagina. ter se empenhado do jeito que foi. Legal, nosso trabalho é esse, né, Luan? É. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas é isso aí, gente. A Guardinha, ela é uma instituição assim fabulosa, né? Ela unifica pessoas, ela traz a família para dentro de si e oportuniza muito para o jovem. Eloá, eu quero voltar um pouquinho. Só um tempinho, você quer tomar uma água, alguma coisa assim? Tá tranquilo? Não? Então tá. Eu quero voltar um pouquinho. A gente falou bastante sobre Guardinha, falou um pouquinho de você. E eu queria falar, assim, eu queria... De cadeira de roda. Então, boa dica. Lembrei de mais um. Vamos falar um pouquinho sobre o banco de cadeira de rodas. O pessoal procura muito, inclusive a próprio município aqui em Várzea, quando tem a demanda, o pessoal da assistência social encaminha lá para a Guardinha, para o Rotary, né, para poder fazer o aluguel. Como que é isso? Então funciona assim. Nós temos cadeiras de roda, temos muleta, bengala, cadeira de banho, tudo isso. E a gente aluga, mas Certo. aluga num custo muito pequeno, que é simplesmente para a gente conseguir a manutenção. Então, uma cadeira de rodas, R$15 por mês, né, é o que a gente cobra. E se a pessoa tiver necessidade e não tiver condições de pagar, aí a gente não cobra nada. Entendi. Mas tem que fazer uma ficha, tem que comprovante de residência, porque a gente atende Várzea Paulista. Nós não temos condições de atender outros municípios. Então, com todos esses comprovantes, desde que não tenha condições de pagar, ele vai levar a cadeira do mesmo jeito, né? Senão, a gente aluga e com o dinheiro a gente faz a manutenção e compra novas cadeiras. Legal. E temos algumas pessoas que colaboram dando algumas cadeiras de rodas, né? Então, se estiverem ouvindo aí, né, alguns Aí, ó, comerciantes... Você que é empresário, a Eloá Isso. acabou de dar a dica. Você que é empresário, que está na gestão pública aí, que tem condições de colaborar, correto? Sim. Fica a dica. Existe uma demanda super grande de cadeira de rodas, de muletas, porque realmente é um produto caro, né? Se a gente for alugar numa loja especializada, é um produto caro. E geralmente a família está numa situação difícil, teve que gastar com muito medicamento e tal. É uma grande ajuda. Então você que é empresário, você que é comerciante, você que tem que é filantropo e quer ajudar, fica a dica aí. Há necessidade contínua, porque também tem o desgaste do equipamento, né? Então está sempre precisando fazer manutenção. Faça sua doação, procure lá o Rotary de Várzea Paulista, procure a Guardinha, procure a ASFAR, procure as entidades relacionadas ao Rotary e ajude, colabore, porque essas cadeiras são muito importantes e no custo social, né, Luan? É verdade. R$15, é isso? R$15. R$15. Não é nada, né? E ajuda muita gente. Ajuda bastante. Que bacana, perfeito. Gente, eu tô aqui com a Eloá Bellinigucci,
presidente da Guardinha, tanta coisa que eu não consigo nem lembrar né, os adjetivos aqui para nossa amiga. Presidente da Guardinha, rotariana, professora aposentada, diretora aposentada, uma grande cidadã de Várzea Paulista. Eloá, vamos fazer um download aí. Você chegou em Várzea quando? Em 77. 77, eu nasci em 77, tá? Em 77. Conta a minha idade, hein? Conta a minha idade. Eu comecei a dar aula aqui no Natanael e foi o ano que eu me casei. Eu me casei em junho de 77. Olha. E aí eu vim morar no Mursa. Como que era a cidade nessa época? No Mursa? Já foi direto pro Mursa? Já fui direto pro Mursa. Meu marido, a família dele já morava lá, né? A família do seu marido é uma das fundadoras da cidade, correto? Ah, sim. Que legal. E como que era aqui antes? Olha, era uma cidade menor, todo mundo se conhecia, né? Então, era uma cidade bem gostosa, mas quando eu vim, ela já tinha se emancipado. Já era cidade mesmo. E como que era administrar a vida de... Já era professora em 77? Já era professora. Como que era administrar a vida de professora, a vida de dona de casa, que já tinha filhos? Não. Ainda não. Tá, mas Não, foi quando eu foi um pouco casei. depois. Casei em 77. Ah, tá. Quando seus filhos são de que período? De que ano? 79, 82 e 92. Tá aí, então vamos lá. Como que é administrar isso tudo? Todos esses filhos, são dois filhos? Três. 3 filhos, a vida profissional e a vida de casada, e sendo que o seu marido também tinha um negócio, ele tem uma fábrica, né? Cerâmica, né? Como que é isso? Como que faz isso? Porque não é fácil não, né? Não, eu acho que tudo que a gente faz de gosto, né? Não tem problema nenhum. Eu tive minhas filhas querendo ter, então foi assim, sempre uma alegria. Eu sempre gostei de trabalhar e de dar aula, e logo que elas nasceram, foi um pouquinho mais difícil, mas depois elas iam comigo, elas estudavam na mesma escola que eu dava aula, então elas iam e voltavam comigo. Eu dava aula meio período, o outro meio período eu andava a pé com elas, eu ia passear, vinha a pé do Mursa até a Várzea todos os dias com elas, então era uma vida bem tranquila. Vinha eu, as crianças, o cachorro. Hoje em dia é proibido, porque o cachorro tem que ir na coleira, a criança é perigoso, porque asfalto, era tudo terra. O trânsito, enfim. Essa rua aqui, ó, era tudo terra, né? Então era uma vida bem mais sossegada. Que bacana, que legal. E tem uma história também, o São Francisco foi político na época também, não foi? Ele foi vereador. Foi vereador, foi um mandato vereador. Ele foi 2 mandatos vereador. 2 mandatos Isso. vereador. Realmente. E também, na época, o vereador não tinha salário. Como assim não tinha salário? Aí, gente, olha que curioso. Isso em que ano? Em 77. 77, vereadores não tinham salário. Antes de 77 também não tinha. Então... Era voluntário. O político era voluntário. Então era fácil ganhar a eleição, por exemplo, porque só queria ser vereador quem gostava. Quem gostasse e quisesse fazer alguma coisa. Então, e ele gostava de fazer o que fazia, né? Mas aí depois foi mudando tudo. Aí ele... A política foi se tornando meio profissional, ele saiu. Olha que ele coisa. acabou se dedicando mais à cerâmica e deixou de lado a política. Muito bem, Eloá. Algum recado, alguma coisa que está para acontecer, alguma novidade? Conta para nós. Bom, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar a oportunidade de convidar você e todos os que estão aí ouvindo, né, a participarem da festa junina que vai haver na Guardinha, no dia 17, a partir das 17 horas. E eu acredito que vai ser bem animada, e eu gostaria que
todos Muito bom. participassem. Legal. Tem entrada de R$5, correto? R$5 o ingresso. Aí, gente, olha, então, dia 17 de junho, festa junina da Guardinha, não percam, um baita no festão, já tô sabendo, né? Vai ter espetinho, vai ter uma praça de alimentação muito legal, espetinho de vários sabores, pastel, quentão, vinho quente, enfim, vai ser um festão. E a quadrilha, que eu vou estar ensaiando essa quadrilha, então vai ser uma baita festa, estão todos convidados, serão todos muito bem-vindos, uma oportunidade também para você conhecer a instituição. E venham comparecer, venham ajudar e venham participar, conhecer de pertinho a Guardinha. Eloá, te agradeço do fundo do coração pela vinda, pela entrevista. Foi muito bacana, foi um prazer enorme. Você nos trouxe momentos assim de um misto de nostalgia com esperança, porque a gente sabe que não é fácil fazer um trabalho voluntário como você faz, como rotariana, como presidente da Guardinha, como voluntário em várias outras coisas que você comentou aqui. Não é fácil, só pessoas que têm coração muito bom, que têm um espírito de vida muito forte e comprometida com alguma causa que abre mão do seu tempo para poder ajudar o próximo. Então, de verdade, te agradeço do fundo do coração e foi uma grande honra tê-la aqui. Te agradeço de verdade pela oportunidade. A oportunidade de poder, pelo menos, divulgar um pouco mais a Guardinha, né? É isso, gente. Muito obrigado. Fiquem conosco, acompanhem os nossos programas. Você é muito bem-vindo, a senhora é muito bem-vindo, você garota é muito bem-vindo. Esse é o SustentaCast, um espaço para debate, para conversa, para bate-papo sobre meio ambiente, ecologia, economia, diversidade, enfim, um espaço de conteúdo de qualidade por gente que faz a diferença. Até a próxima. Tchau, tchau. Mas ele é bom, né? Bom, quando eu